Olá, tudo bem? Nesse começo de 2020, um evento tem impactado bastante a vida dos investidores, que é o coronavírus. Tem provocado bastante oscilação no mercado, muito medo, pânico e oportunidades também. Para falar um pouco disso, eu trouxe o professor de finanças, o Giacomo Diniz, que inclusive é professor dos nossos cursos de operador de mercado, do MBA da B3 e alguns outros programas também. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer. Eu queria saber de você o seguinte, diante dessa oscilação toda, dessa situação de crise, a gente observa uma volatilidade muito grande. O quanto que você acredita que essa volatilidade representa de fato o impacto desse vírus ou da contaminação e das consequências que essa contaminação pode ter na economia, né? Quanto que isso está sendo real e quanto que isso é uma reação exagerada? Uma pergunta bastante interessante, porque quando a gente fala em volatilidade, nós estamos falando do risco. O que é o risco? É justamente aquela percepção que os investidores têm do resultado vir diferente daquilo que ele esperou. Então, quanto maior essa volatilidade, maior vai ser esse risco. E aonde que o investidor está apreensivo nesse momento? Porque, tecnicamente, a gente pode dividir o risco em dois componentes, o componente sistêmico e o componente específico. O específico é o que acontece, por exemplo, no Instituto de Resseguro. Saiu uma notícia agora recentemente que a Berkshire tinha comprado uma participação, depois ela desmentiu. Então foi uma coisa bem focada na empresa. O que aconteceu? As ações da empresa despencaram por conta desse risco específico. O sistêmico é o caso do coronavírus. Ele afeta a economia como um todo. E, na verdade, ele traz grandes incertezas porque ninguém sabe para onde que vai. Então eu gosto muito de decompor essa visão de risco sistêmico em etapas. Num primeiro momento, nós temos um pânico. Até onde vai esse vírus? Quantas pessoas vão morrer? É possível descobrir uma vacina? Será que os aeroportos vão ter que fechar? Muitas quarentenas? E à medida que as notícias vão entrando, o mercado vai compartimentando esses riscos. Por exemplo, o risco macro foi esse, a incerteza relacionada à doença em si. Mas uma coisa que impactou o mercado efetivamente foi agora, se a China está parada por conta do vírus, como é que vai ficar a cadeia de suprimentos global? Então, eu particularmente, eu acho esse risco da cadeia de suprimentos global muito mais pertinente para a volatilidade do mercado do que a incerteza global relacionada ao vírus propriamente dito. Então eu acredito que o mercado, esse tipo de evento sistêmico ou sistemático, ele é de difícil absorção, porque os desdobramentos eles vão acontecendo com o tempo, na largada de cada nova onda, ninguém sabe para onde vai e depois ele vai se segmentando com sujeitos a repiques, Então, por conta dessas incertezas, eu acho que era esperado esse tipo de comportamento no mercado. A pergunta que fica é a seguinte: como é que o investidor está lidando com isso, né?